A resposta dessa pergunta vai depender de qual é seu objetivo. E nesse vídeo de hoje eu vou focar principalmente em quem busca hipertrofia. E para os naturais, pessoal que não faz uso de hormônio, a resposta talvez surpreenda um pouco. A minha recomendação vai ser de que você treine de 2 a 4 dias por semana. Os meus conselhos aqui vão ser sempre focados para quem quer evoluir de forma natural, até porque foi assim que eu evolui meu físico ao longo de 11 anos de academia. Só que por quê? Somente de 2 a 4 dias e também quantos dias que eu devo decidir treinar. E o primeiro fator determinante vai ser o da capacidade de recuperação. É comum que muitas pessoas nem saibam o que é capacidade de recuperação. Eu mesmo só fui escutar a primeira vez sobre isso depois de já ter 9 anos de treino. Capacidade de recuperação é uma coisa bastante individual e vai variar bastante de pessoa para pessoa, assim como a cor dos seus olhos, a sua altura, entre outros fatores genéticos. A capacidade de recuperação de quem toma bomba, ela é aprimorada. Esse é um dos principais benefícios oferecidos pelos hormônios, enquanto que a capacidade de recuperação do natural acontece em velocidade normal. E é após a recuperação que a hipertrofia acontece, que o músculo se torna mais forte e também cresce em tamanho. O treino só vai servir como um estímulo, como uma sinalização para o corpo para que aquele músculo cresça. Então treinou, arrebentou com o músculo? Perfeito. Deixe eles descansando agora para que eles possam crescer. Tem gente que vai conseguir treinar com mais frequência e continuar evoluindo, enquanto vão ter outros que vão precisar treinar menos vezes na semana para ver resultado. É muito importante que você saiba disso para que você entenda que não tem motivo nenhum para ter vergonha ou para se culpar caso o seu amigo da academia, por exemplo, treine com mais frequência do que você, sempre treine pesado e nunca tá cansado, enquanto que você, às vezes treinando menos, sempre vai se sentir um pouco mais indisposto. Às vezes você já tá assim justamente por estar se forçando a treinar mais do que o seu corpo te permite. E isso faz parte quando você tá conhecendo mais a você mesmo. Só que por ser um fator praticamente invisível, muitas pessoas vão interpretar como falta de vontade, como falta de determinação, sendo que não é esse o caso. Tem pessoas que vão conseguir treinar 5, 6 dias por semana, sempre treinando pesado, aumentando cargas, e é uma coisa linda de se ver. Só que se esse não for o seu caso, não tem o que fazer. Você só não deve deixar isso te incomodar. E se quiser bater de frente com a natureza, vai ser pior. Você vai perder seu tempo e vai se frustrar. Você deve procurar entender qual é o seu caso, o que a sua natureza te permite fazer e trabalhar em cima disso. Só assim você vai conseguir evoluir. O segundo ponto, e talvez até mais determinante, é se você está sendo capaz de evoluir semanalmente nos seus treinos. Ou seja, se você estiver subindo suas repetições ou então suas cargas treino a treino, semana a semana, é um sinal de que o seu músculo está conseguindo se recuperar. E se você semanalmente está se tornando mais forte, você está no caminho certo. Porque para a hipertrofia acontecer, o músculo precisa se tornar mais forte. No vídeo que eu vou deixar agora no card, eu explico de maneira até mais detalhada como que funciona esse processo de progressão de carga. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque senão a gente foge demais aqui do tema, dá um confere lá nesse vídeo depois. Mas se você então está conseguindo subir suas cargas ou suas repetições, é um indicativo claro de que os seus músculos estão se recuperando. Agora, se semana a semana você não está sendo de fazer pelo menos uma repetição a mais do que você fez na semana anterior com o mesmo peso, uma das principais razões para isso é que você está treinando com uma frequência excessiva e não está permitindo que os seus músculos se recuperem, ou seja, você está interrompendo o processo de hipertrofia. Mas o que a gente faz nesse caso? Eu te indico começar a treinar 3 vezes por semana. É um ótimo volume de treino. Nesse período você consegue bater em todos os músculos que você precisa, e se a sua rotina te permite, eu te indico treinar segunda, quarta e sexta, ou então qualquer outro intervalo de 5 dias, terça, quinta e sábado, por exemplo. Isso para que você dê pelo menos um dia inteiro de descanso para o seu músculo entre uma sessão de treino intensa e outra. No meu caso em particular, essa foi a divisão que mais me deu resultado. Então se você é natural e quer hipertrofia, eu te indico fortemente a treinar somente 3 dias por semana. Confira se após isso você começou a progredir em repetições ou então em cargas. Se começou, então ótimo. Talvez era isso que estava faltando para você. Você estava precisando descansar mais. Mas só que se após você fazer esse ajuste, você ainda não começou a evoluir, não começou a progredir em repetições ou em cargas, eu te aconselho a reduzir a sua frequência para 2 dias por semana. Lembra que no início eu citei que a capacidade de recuperação é um fator genético determinante? Pois é, o Mike Mentzer, que foi o treinador que me fez repensar a minha metodologia de treino, ele fazia um paralelo com a estatura para explicar melhor a capacidade de recuperação. Ele dava o exemplo de que como existem pessoas de variadas estaturas, também existem os extremos, ou seja, gigantes de 2,40 m e também os anões.
Só que no caso da capacidade de recuperação, existem os gigantes, que seriam aqueles que conseguem treinar 5 a 6 dias por semana pesado, e também existem os anões em capacidade de recuperação, ou seja, o pessoal que vai precisar treinar 2 dias por semana. E se esse for o teu caso, eu não tô falando isso para te desanimar ou então te fazer sentir vergonha. O meu papel aqui vai ser te ajudar a ter melhor compreensão de qual é teu caso e também te ajudar a trabalhar em cima daquilo que a natureza te permite fazer. Se preciso for, então treine apenas 2 vezes por semana. Não tem motivo nenhum para ter vergonha disso. O seu objetivo é muito maior do que qualquer opinião que alguma pessoa possa ter. É comum achar que mais seja melhor, só que não é necessariamente assim que funciona com a biologia humana. Você precisa dar aos seus músculos a quantidade de estímulos que eles precisam para crescer, nem mais e nem menos. E por outro lado, também é importante ressaltar que você não vai começar a crescer só porque começou a descansar mais. Descanso é algo que se faz necessário quando você treinou pesado, de modo a estimular seus músculos para ficarem mais fortes. E esse é um processo exaustivo, é uma agressão na verdade. E se você está treinando fofo, não é porque você passou a treinar menos que a parada vai passar a acontecer para você. Atendendo a um outro ponto agora, você vai aguentar treinar no máximo 4 vezes por semana. Você até pode seguir uma rotina assim, muitas mulheres inclusive preferem fazer 2 dias de superior e 2 dias de inferior. E sim, você pode fazer isso e inclusive é o que eu venho fazendo atualmente. Embora treinar 3 vezes por semana tenha me dado excelentes resultados, após um certo tempo eu decidi treinar 4 para poder bater nas pernas 2 vezes. Um treino eu faço focado em quadríceps e o outro em posterior e panturrilha. O mais importante é observar aquela questão, se você está sendo capaz de progredir ou em repetições ou então em cargas semanalmente, treino a treino. Para quem quer hipertrofia, não tem como abrir mão de ficar mais forte. O seu músculo só vai se tornar maior se ele ficar mais forte. Eu sei que se eu treinar 5 vezes por semana de forma intensa, o meu progresso vai ser interrompido. E é por isso que eu não ultrapasso esse limite. E grande parte da minha vida na academia, eu passei treinando 5 vezes na semana, assim como a grande maioria das pessoas. Sempre tive a noção de que o descanso era importante, eu só não sabia que ele era de igual importância ao treino. Hoje eu posso afirmar que o descanso tem o mesmo peso do treino. Você pode arrebentar, fazer tudo certinho na academia, mas se daqui 72 horas, digamos, você vai lá e bate no mesmo músculo novamente, de que serviu? Foram 2 treinos jogados no lixo. Não só isso, mas você também se colocou mais próximo de um quadro de overtraining, que no longo prazo, para sua saúde, para o seu corpo, não é legal. Portanto, treino, recuperação e alimentação caminham de mãos dadas. Caso você tenha ficado até aqui comigo, meu muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.